Se você nunca ouviu falar do Steve Jobs, meu amigo, não é possível. Com certeza você já ouviu falar, não é? Ele foi um visionário. Ele criou o que nós conhecemos hoje em dia por Apple, uma empresa bilionária que produz até hoje produtos de extrema qualidade em termos de tecnologia. E a história desse cara começou lá atrás. E se você não conhece esse discurso dele, que é bastante famoso, chegou a hora de você usá-lo para melhorar ainda mais o que você já sabe sobre inglês. E eu sei, tem umas horas aqui e ali que você dá uma desanimada, fala, puxa, eu acho que eu não tô indo para lugar nenhum, é melhor, sei lá, eu parar ou deixar de estudar todos os dias, não tá dando resultado. É nesse momento que você precisa de fato parar e prestar atenção em que você pode mudar para ter melhor resultado. Eu te garanto então que, acompanhando esse vídeo até o final, você vai descobrir uma forma infalível de comunicar as suas ideias que vai passar uma confiança, vai indicar a cronologia, ou seja, a linha do tempo dos fatos que você está contando. Então fica até o final para você entender do que eu tô falando. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Essa é então a primeira parte desse discurso aí do Steve Jobs que nós estamos trabalhando. Vejam que ele usa essas expressões que vocês viram a setinha aí embaixo e elas estão aqui para nós entendermos e praticarmos juntos. Vejam que a primeira é truth be told. Let's repeat. Truth be told. Você usa essa expressão quando quer falar algo verdadeiro, algo que é nada além da verdade. Por exemplo, em algo diferente, você poderia dizer assim, o seguinte: Truth be told, I really love working as a teacher. Truth be told, I really love working as a teacher. Já a segunda parte aqui, this is the closest. This is the closest. Let's repeat. Closest. Essa palavra, closest, está no superlativo, é o mais próximo. This is the closest I've ever gotten to a college degree. É isso que ele diz. E se a gente quiser colocar numa frase diferente, poderia ser assim. This is the closest I've ever been to a lion. Imagine que estamos falando agora de espaço físico mesmo. Você poderia dizer isso. This is the closest I've ever been to a lion. Imagina que você foi lá para um zoológico e você está ali cara a cara com esse animal, leão, lion. E aí você usaria essa expressão. Today I wanna tell you. Vejam aqui. Wanna. Today I wanna tell you. Let's repeat. Wanna. Vejam que wanna é a parte mais oralizada da expressão want to. Today I want to tell you. Eu tenho desejo. Today I want to tell you 3 stories. É isso que ele diz. Mas se você quiser aplicar isso na sua vida, você poderia dizer assim: Today I want to tell you about my dreams. Today I want to tell you about my dreams. Lembrando que esse tipo de abreviação é mais comum na parte oral mesmo e não é comum, não é usada em questões mais formais, na escrita, por exemplo, ok? E a última parte aqui que eu vou ressaltar é essa expressão, that's no big deal. That's no big deal. Ele diz isso para implicar a ideia de que não é grande coisa, não é de enorme importância. E pode ser usado como uma expressão sozinha, em uma frase ou em uma conversa. Imagine que alguém diz para você assim: Oh, I forgot my money, my credit card. That's not a big deal. I can pay for you. Olha só, um amigo generoso. I can pay for you. E essas foram as 4 expressões que nós vimos aí na primeira parte do vídeo, na primeira parte
do discurso do Jobs. Agora continua assistindo para ver mais coisas importantes para a gente aprender para usar no nosso inglês. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. E nessa segunda parte, eu quero chamar a atenção de vocês para os verbos no passado. Vejam que o Steve Jobs já começou a contar a história de como ele começou lá atrás a Apple, né, com o parceiro dele, o Wozniak, e eram apenas os dois em uma garagem construindo coisas e fazendo coisas ali para dar início ao império que se consolidou com o passar dos anos e que agora é um dos maiores que existem em termos de tecnologia, não é mesmo? Percebam os verbos que ele fez uso aqui, demarcando o passado do passado e o passado. Qual que é a diferença? Vamos entender. Aqui são dois trechos que eu tirei de lá. Vejam como ele fez isso. I was lucky. I found what I love to do early in life. Ele diz então was, que é o passado do verbo to be, found, que é o passado do verbo find, encontrar. E ele fala que isso aconteceu em um momento do passado da vida dele. Mas perceba que agora, nesse outro exemplo de baixo, que ele coloca duas situações do passado em perspectiva. Vamos ver como ele fez isso. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in the garage into a $2 billion company. Os verbos aqui usados são worked, que é o passado simples de work, e temos também had grown, que é o past perfect. Past perfect, ele a gente conhece como o passado do passado. Ou seja, ele dá essa ideia de tempo para nós com esses tempos verbais, explicando que ele ficar lá com Steve Wozniak, naquela garagem, fazendo as coisas e trabalhando juntos 10 anos antes, com o passar do tempo, trouxe os resultados que fizeram com que a empresa crescesse e 10 anos depois aí se tornasse muito valiosa, estimada aí em mais de 2 bilhões de dólares. Não é? Lembrando que esse vídeo não é recente, ele já tem alguns anos, então nos dias atuais talvez valha mais ainda. E para indicar que essa questão do worked hard veio depois, ou seja, eles iniciaram o trabalho antes, lá atrás, no passado, ela está aqui conjugada como simple past, worked, que vem depois, cronologicamente, no past perfect. Agora, olha comigo essa estrutura que eu vou mostrar para você. Percebam que eu coloquei um tempo verbal em azul e o outro em vermelho, para ficar mais fácil de entender a diferença entre eles. Vamos prestar atenção em qual ação aconteceu primeiro do que a outra. Vejam só. When I arrived home last night, my parents had already left. Então, qual ação aconteceu primeiro? A que está em azul, que é o pai e a mãe da menina irem embora da casa ou ela chegar? É isso mesmo, a ação em azul, que é o past perfect. They had already left when I arrived. E qual que é a questão aqui? Você criar mesmo essa linha do tempo quando você vai explicar as coisas, quando você vai falar para alguém a sucessão dos fatos. E, nesse caso aqui, do discurso do Steve Jobs, ele faz exatamente isso. Ele vai explicando os momentos da vida dele, fazendo uso de uma cronologia muito clara. E, para isso, os tempos verbais ajudam demais. A gente vai, então, pegar essa ideia e aplicar na nossa fala também, na nossa forma de nos comunicarmos. Vendo que o past perfect, que a gente chama de passado do passado, ele tem aí o auxiliar had. Vejam comigo, o auxiliar had, ele aparece aqui. Seguido do verbo
na terceira coluna da conjugação, no past participle, que é o verbo aí, no caso, leave. Leave se torna left, que é de ir embora. Já aqui, no verbo no simple past, a gente tem uma situação diferente. Nesse caso aí, não há o auxiliar, há a conjugação do verbo. Esse é um verbo regular, ou seja, a terminação dele é em ed, para indicar que ele está conjugado no passado, certo? Perceberam então aí como que a gente faz essa sucessão? Vamos continuar assistindo para vocês verem mais situações em que ele explica o que aconteceu na vida dele, fazendo um bom uso dos tempos verbais. Vamos lá. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then... Nessa parte, ele diz assim, I just turned 30 and then I got fired. Perceberam que os dois tempos verbais, do começo da frase e do final, eles são o simple past? Por que isso acontece? Notem que, na linha do tempo, eles ocupam um espaço semelhante, da mesma época. Por esse momento, não é preciso fazer aquilo que eu expliquei antes, do past perfect, para você dizer que algo aconteceu antes do passado. Percebeu isso? But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. But then our visions of the future began to diverge. Vejam como ele ligou as ideias aqui. But then our visions of the future began to diverge. Mais uma vez fazendo uso do simple past, ele inclui aí a palavra then, logo após o but. But then, então ele introduz aí uma ideia controversa à ideia que veio antes dessa, ou seja, uma conjunção adversativa, que vai colocar essa ideia diferente da ideia anterior para dizer que as coisas estão caminhando para um outro rumo. Then significa então. Veja que você pode fazer uso dessa palavra em muitos casos comunicativamente para deixar o seu discurso mais ligado, mais conectado, porque de nada adianta você falar palavras e ideias soltas se você não ligá-las na hora da fala, não é? When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I was out and very publicly out, and what had been the entire focus of my career was gone. Mais uma vez, ele usou aqui essa ideia de linha do tempo. Então, algo ficou no passado, had gone. O que tinha sido o foco já não era mais, porque ele estava fora do jogo. Percebeu essa ligação que ele fez do passado e como o passado influenciou o presente dele? Vai notando e vai ligando aí com os tempos verbais do jeito que eu estou explicando. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. Part 3! Agora eu vou mostrar para vocês algumas formas que ele usou aí de conectar as ideias, uma palavra na outra, na hora do discurso. A pronúncia fica mais natural, fica melhor de se entender, deixando a fala aí mais fluida. Vejam só que ele faz a conexão da palavra com o final de consoante, a palavra com o início de vogal. Então aqui ficou a pronúncia generation of. The previous generation of. Vamos praticar comigo? Let's go. Generation of. A próxima aqui tem o som repetido. Vejam só, had dropped.
Quando uma palavra tem o som final, que é o mesmo da próxima, com o seu som inicial, você pronuncia as duas juntas, como juntando uma com a outra mesmo. Vamos lá. Had dropped. That I had dropped. Aqui embaixo também, for screwing up so badly. Mais um exemplo de som final de consoante com início de vogal. For screwing up so badly. Mais outra, to dawn on me. To dawn on me. Som final de consoante, início de vogal. To dawn on me. E outro exemplo aqui de som final de consoante, início de vogal. The turn of events. The turn of events. Já conhecia essas expressões? Ele vai continuar o discurso e a gente vai ver mais exemplos de como ligar as palavras uma na outra e deixar o discurso mais natural. Vamos ver o final. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. Part 4! Chegamos então ao finalzinho do discurso dele. Eu coloquei aqui as partes que eu circulei com vermelho para ajudar você a identificar e a conectar o discurso do jeitinho que ele fez. Então esse é o desafio. Você está vendo todas as expressões aqui, todos os trechinhos que eu retirei, e eu vou te dar um minutinho para falar todas elas como são, com o discurso conectado, lembrando, final de consoante, início de vogal, consoante, vogal, vogal. Como que você vai conectar essas ideias? Valendo! E agora eu vou falar para ver se você acertou aí, hein? Vamos ver se você falou corretamente, conectando o discurso. Let's go! To start over. To start over. But it turned out. But it turned out. Getting fired from Apple. Getting fired from Apple. The best thing that could have ever happened. The best thing that could have ever happened. The heaviness of being successful. The heaviness of being successful. Lightness of being. Lightness of being. Fell in love. Fell in love. An amazing woman. An amazing woman. Pixar went on. Pixar went on. E agora que a gente já treinou juntos a forma de conectar o discurso, vamos ver como que ele encerra esse discurso incrível. Vamos lá. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle.